Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja na santa paz aí. E hoje nós vamos ter mais uma aula, mas esta aula vai ser um pouquinho diferente, uma vez que o tema dela é um tema que permeia talvez mais questões de linguística do que exatamente língua portuguesa. Tá? Quando a gente vê esta parte mais ligada aos aspectos de linguística, ao invés de nos apegarmos mais à parte gramatical, eu não vou mentir para vocês, é como se nós já tivéssemos um pezinho aqui dentro da universidade e passamos a observar a língua através de algo que nós chamamos de semiótica. Semi vem de semântica, semiótica que são os aspectos gerais de uma abordagem filosófica sobre a linguagem. Esta é uma aula que talvez interesse a muitos aí, que estejam observando a linguagem, como por exemplo a linguagem dos filmes, a linguagem de um quadro, de uma música, porque ela permeia muito estas questões todas aí, mas num sentido mais primordial, mais primitivo, para que então possamos chegar a estas questões aí. Maravilha? Então vamos aqui fazer a nossa transição de tela. O que nós vamos ver aqui seria basicamente isso daqui, as faces da palavra, forma e conteúdo. Uma outra maneira de expressar isso daqui seria através do estudo do signo. Bem, o signo é composto sempre por duas faces, significado e significante. Tá? E ao longo da aula, nós vamos fazer aqui também uma distinção entre signo e símbolo. Eu sei que talvez para muitos aí haja um aspecto de serem sinônimos. Olha, eles até que podem ser sinônimos em algum momento, mas, aliás, definir a barreira, a fronteira entre signo e símbolo nem sempre é tão simples. Então a gente vai ter uma reflexão árdua a respeito disso, porém eu vou pegar bem leve, vocês vão gostar aqui dos exemplos todos que nós iremos ver, para que possamos fazer todas essas distinções sem que haja qualquer tipo de trauma. Maravilha? Então vamos entender logo o que significa este papo de signo composto por significado e significante. É super tranquilo, pessoal. Vamos imaginar aqui esta figurinha, tá? Quando você olha isso, eu tenho certeza que alguma palavrinha já veio na sua cabeça e, enfim, independente da palavra, você sabe o que significa. Existe por trás disso daqui um significado, um conceito, e talvez você tenha imaginado já alguma coisa ligada ao aroma, a parte da acidez da casca, o gosto, o granulado de quando esta polpa se dissolve na sua língua e, enfim, nós podemos atribuir diversos nomes para esta fruta. Aliás, fruta já é uma maneira de determinar isso que vocês estão vendo, tá? O significado ele é depreendido de modo universal. Quem observar esta fruta vai saber que ela significa, seja aqui, seja no Japão ou seja na Europa. Lógico, levando-se em conta que a pessoa já tenha visto alguma vez na vida. No entanto, eu posso chamar de diversas formas, não é? A própria palavra pode ter aí diversas traduções dependendo do idioma. Mas fiquemos apenas aqui no caso do Brasil, na questão mais ligada aqui aos dialetos regionais. Então eu poderia chamar isso daqui de mexerica, não é? Uma possibilidade. Você poderia chamar de tangerina, você poderia chamar de pocã, ou você poderia chamar, se estivesse no sul do país, de bergamota. Tudo bem? Esse slide aqui, ele já é bastante expressivo para o tema da nossa aula. Significado é o conceito. Bem, é aquilo que nós entendemos sem qualquer tipo de necessidade de um significante de uma palavra. Tá? O significado aqui, reparem, ele não muda. O significante pode, neste caso, sofrer diversas modificações. Aliás, a própria imagem aqui da mexerica, da pocã, seja qual for a palavra que você está usando, é um signo, não é? Porque não é a pocã de fato. Se é um signo que representa a fruta, isso daqui também está na pauta da nossa aula. Maravilha? Então vamos observar agora, não a foto, mas a palavra, não é? Peguemos uma palavra parecida como laranja. Laranja, de acordo com o Roais, pode ser o quê? O fruto da laranjeira, evidentemente. No entanto, nós poderíamos definir também laranja como sendo algo que tem a cor da laranja, algo que seja
alaranjado, não é? Então reparem, senhores, que eu peguei uma palavrinha e já mudei o sentido e o significado. Eu poderia ir além, vamos agora para um sentido que é apropriado somente pelos brasileiros. Eu poderia dizer que laranja nada mais é do que um indivíduo, nem sempre ingênuo, às vezes envolvido em maracutaias, falcatruas, cujo nome é utilizado por outro na prática de diversas formas de fraudes financeiras e comerciais, com a finalidade de escapar do fisco ou aplicar dinheiro de origem ilícita, testa de ferro, não é? Alguém que recebe o dinheiro do crime e, através do seu nome limpo, acaba fazendo com que haja, digamos, a circulação do dinheiro para que o crime não seja condenado, né? Laranja seria este intermediário. Mas eu poderia me apropriar também dessa palavra e criar uma outra aqui. Laranja também, não sei se vocês já ouviram ou se já utilizaram, pode representar nada mais, nada menos do que um homem tolo, bobo, ingênuo, boboca, idiota, não é? Esse laranjão aí, não sei se vocês já ouviram. É que laranja? Na minha época a gente até que usou um pouquinho este termo aqui. Então reparem que eu peguei uma palavra e neste caso aqui colocamos 4 acepções, 4 significados distintos. Quando eu fiz faculdade, eu tive um professor de sociolinguística, ele fez uma metáfora para que nós entendêssemos essa questão de significado e significante, que eu nunca me esqueci. Eu vou fazer agora com vocês esta metáfora, esta analogia, na verdade é uma analogia, e talvez isso sirva também para que vocês nunca mais esqueçam. Ele dizia para a gente que a palavra é uma prostituta sempre disposta a um novo cliente. Percebem? A palavra é uma prostituta sempre disposta a um novo cliente. Não é? Eu posso aí pegar uma palavra como mala e depois dizer que alguém é um mala, que eu quero dizer que é um chato, não é? As palavras ao longo do tempo sofrem modificações, não é? Dependendo do contexto. Por exemplo, eu subi um vídeo ontem no YouTube, esta palavra, reparem, um monte de coisas que traz por trás dela. Eu subi um vídeo ontem no YouTube. O subir aqui remete ao upload do inglês, não é? Que muitos até usam eu upei, que é fazer o upload, não é? E as pessoas criaram o verbo upar. E neste caso há toda uma cultura, um contexto por trás que você deve entender. Por quê? Porque nós estamos já inseridos num contexto de alta tecnologia digital, internet, etc. Bom, então reparem, esta é a brincadeira de signo. Bem? Ele pode sofrer modificações ao longo do tempo e eu posso emprestar para definir outras coisas, como no caso aqui de laranja. Bem, só que se eu tiro este sentido, por exemplo, de alguém que é um testa de ferro, aliás, tem um filme interessante que se passa na no pós-Segunda Guerra Mundial, pega a parte da Guerra Fria, quem interpreta é o Woody Allen, chamado Testa de Ferro por Acaso. Mas que esse cara aqui, de alguma maneira, é usado para poder, dentro dos Estados Unidos, fazer propaganda comunista. Ganhou o Oscar, se não me engano, esse filme. Enfim, laranja e testa de ferro aqui tem o mesmo sentido. Vamos continuar aqui, observar outras coisas referentes aqui, por exemplo, a isso que vocês já sabem, não é? Isso daqui é uma mandioca. Só que mandioca pode se chamar também aipim no sul do país e no nordeste, alguém se lembra como é que se chama? Macaxeira. Então reparem que eu tenho significado e diversos significantes para isso. E aliás, eu posso pegar algum outro legume e falar algo a respeito que remete a outra coisa. No entanto, você não pode dizer, por exemplo, nossa, hoje à tarde eu tenho que trabalhar bastante e depois do trabalho eu tenho que descascar uma mandioca nervosa lá em casa. Você não vai, ninguém quer isso. Eu vou entender em sentido literal que você vai descascar realmente mandioca, porque sei lá, vai cozinhar, vai congelar. Agora, se você disser eu tenho um pepino para descascar, quando você diz pepino para descascar, eu não penso em pepino, em sentido literal. Eu penso em problema, não é? Então, neste caso, reparem que a palavra, como eu havia dito e o meu professor disse, ela é uma prostituta disposta a um novo cliente, a um novo sentido e significado. Tudo bem? E nós temos aqui a velha disputa entre bolacha e biscoito. De novo, nós estamos aqui no campo semântico dos nomes distintos para designar a mesma coisa. Eu tenho um significado e vários significantes.
Bem, se fosse línguas, isso daqui ficaria ainda mais expansivo ainda. Beleza. Vamos agora para a parte mais de semiótica, que eu acho bem interessante. Repare essa bandeira aqui. Se fosse um brainstorm, eu gostaria que vocês dissessem agora o que vem à cabeça de vocês. Qual a primeira palavra que vem à cabeça de vocês? Se você pensou em comunismo, ok. Se você pensou em perigo, ok, porque muitos ou quase todos devem saber que a bandeira vermelha é a cor das ideologias mais ligadas aos setores da esquerda, e também, se você estiver no mar, a bandeira vermelha significa perigo, tudo bem? Então reparem que isso por si só é uma bandeira vermelha e que pode ter outros significados que não sejam exatamente a bandeira. A bandeira pode representar ideologia e a bandeira pela cor também pode representar perigo. Tá? Fica com essa ideia aqui porque a gente retoma um pouquinho mais adiante para que você entenda isso. Vamos agora aqui para este estudo que eu havia falado, para fazer a distinção entre signo e símbolo. Aliás, esta definição aqui, como eu havia dito, ela pode ser um pouco nebulosa, mas vamos lá. Tá? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês a respeito dessa bandeira branca? Provavelmente, vocês devem ter pensado em paz, não é? Maravilha, realmente, pode significar isso daqui. E esta pomba aqui? Esta pomba significa simplesmente pomba, não é? Eu não tenho sentido maior para isso. Da mesma maneira que, imaginem que eu tenho uma mão aqui que está segurando uma bandeira branca, mas eu poderia ter colocado esse graveto com esse pedaço de pano branco aqui amarrado numa cerca, numa casa qualquer, e você não entenderia nada disso. Seria apenas um pano branco atado a um pedaço de pau. E no caso da pombinha, eu tenho simplesmente um desenho, uma representação de uma pombinha. Vamos lembrar lá no surrealismo, pessoal, tem um pintor surrealista chamado René Magritte. Ele pintou, colocou, é quase uma colagem, um cachimbo e escreveu embaixo: isto continua a não ser um cachimbo. Bem, esta pomba, eu poderia escrever tranquilamente aqui: isto continua a não ser esta pomba. Assim como aquela representação da mexerica. Por quê? Porque é a representação, não é a realidade. É o intermédio até a realidade. Tudo bem? A mesma coisa é isso. Agora vamos fazer o seguinte: se nós colocarmos estes signos, são signos aqui, nestes contextos aqui, ó. Olha agora a bandeira branca, você percebe que isso daqui é uma rendição. Olha a folhinha de oliveira na ponta aqui, não é? Do bico da pomba. Então agora nós temos símbolos. Todo mundo vai identificar estes símbolos como sendo símbolos da paz. Tá? Assim como este signo que também representa a paz. Por que que aqui em cima nós temos símbolos e aqui nós temos signo? Simples. Lembra que eu falei lá atrás da bandeira vermelha e da bandeira branca? Uma bandeira vermelha é uma bandeira vermelha. Uma bandeira branca é uma bandeira branca. Eu atribuir a noção de bandeira vermelha que se trata de ideias comunistas, isso depende de um contexto, isso depende de uma ideologia, isso depende de fazer algo, olhar para algo e saber que aquilo é o intermediário de outra coisa, não é? Como nesses dois casos aqui. Agora, no símbolo, no signo aqui da paz, não é? Que muita gente, aliás, nos anos 60 levava pendurado no pescoço, no peito, se não representar a paz sem a ideia de paz, o que é isso daqui? Nada. Então, isso daqui é simplesmente um signo. Maravilha? O símbolo, por si só, ele pode significar também outra coisa. E o símbolo, ele é de compreensão plena para todos. Por exemplo, no nosso caso, a bandeira do Brasil, o símbolo da CBF, né, são fixos. Eles não vão atribuir sentido para outra coisa. Por isso que aquilo ali também é símbolo. O signo, ele pode modificar, não é? Então, reparem aqui que a bandeira branca, não é? Ou a pombinha, fora do contexto de paz, são signos. Bem? Por quê? Porque eles são, lembra, gente, do detalhe que eu falei das prostitutas? São signos dispostos a novos sentidos, a novos significados. E quando eu tenho aqui uma ideia que está além do signo, que representa algo abstrato, como a paz neste caso,
nós temos então o símbolo. O signo de baixo aqui, pessoal, é signo só para lembrar, porque sem a ideia de paz não é nada. Maravilha? Vamos um pouquinho além? Olha só isso daqui, pessoal. Tá? Todo mundo sabe que fazer isso daqui, não é? Significa paz e amor. Então, paz e amor pra gente, nos Estados Unidos, no Canadá. No entanto, pessoal, na Inglaterra e na Nova Zelândia, isso daqui é uma maneira de você fazer o outro gesto que a gente usa apenas o dedo do meio e não vai ser muito legal, não é? Aliás, a história do porquê isso daqui nos Estados Unidos não é legal, nos Estados Unidos, na Inglaterra não é legal, remete à Guerra dos 100 Anos, não é? Isso daqui significa, quando você faz, sobretudo para a torcida da França, se você tem um jogo de Inglaterra e França, é bastante ofensivo. Isso aí mexe muito com o ardor nacionalista entre os dois países. Por quê? Porque isso aqui remete aos arqueiros. Muitos soldados franceses foram alvejados pelos arqueiros britânicos, que eram exímios, e uma maneira de coibir, de retaliar quando os arqueiros eles eram aprisionados, era de cortar os dois dedos. E por conta disso, não é, hoje virou um símbolo que as pessoas fazem mais ou menos assim, não é nem assim, tá? É mais ou menos assim que eles fazem. Significa basicamente o seguinte, não é? É a ofensa, o palavrão aqui que eu censurei, e ao mesmo tempo significa, enquanto você me ataca, você pode ver que eu vou continuar mandando flecha. Bem, é também, digamos, um símbolo aqui de coragem, que é nutrido, por exemplo, numa questão esportiva. E evidente, uma provocação. Tá certo? A mesma coisa, não é? Isso daqui. Pra gente, não é, pessoal? Nos Estados Unidos, isso daqui é o quê? Rock and roll, heavy metal, não é? E isso daqui? Isso aqui é adultério, não é? A pessoa que, neste caso aí, sofreu. Então, repara que o breve movimento de mão tem esse sentido, não é? Então, aqui é paz e amor. Isso daqui, cuidado. Cuidado com isso daqui, tá? E, sobretudo, na Inglaterra, mas na Europa, isso daqui também, porque cá entre nós o contato é muito grande, não é? Vai ter esse sentido que não é lá muito positivo, tá? É isso aí. Vamos lá. O tudo beleza que a gente conhece aqui tranquilamente, não é? O positivo, ele só é positivo no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, tá? Isso daqui vai ser número 1 na Alemanha, maravilha? Tanto que, para quem já viu o filme Bastardos Inglórios, tem uma sequência de um diálogo extremamente tenso entre um oficial nazista e um outro que está disfarçado de nazista, mas não é. E a máscara cai quando o oficial que está disfarçado de nazista, ele pede para o atendente do bar, para o dono do bar, 3 cervejas. Ele faz isso daqui quando ele pede 3 cervejas. E se você é de fato alemão, como é que você conta? Se esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, esse aqui é o número 3, então ele deveria pedir 3 cervejas desse jeito aqui. Maravilha? Então reparem como que até a maneira como nós contamos, no Brasil é 1, 2, 3, 4, 5, não é? Na Alemanha vai ser 1, 2, 3, é bem distinto a maneira, bem distinto não é distinto, não é? E neste caso eu vou ter essas implicações aqui. O sinal de positivo com o dedão vai ser um gesto obsceno nestes lugares aqui, pessoal. China, Nigéria e Austrália não faz isso. Aliás, antigamente, bem antigamente, na época da Idade Média, o dedão que era mordido, como por exemplo nessa figura aqui, era a mesma coisa que o dedo do meio, agora que as pessoas dirigem umas às outras. Então atentem para esses detalhes, tanto que a cena inicial do Romeu e Julieta é uma provocação que se dá entre as famílias Montecchio e Capuleto, e aí acontece uma cena em que um dos personagens morde o dedo para o outro e começa uma briga que vai ter consequências trágicas, não é? Uma vez que ao longo da projeção a gente percebe que a guerra é enorme entre as duas famílias. E a cena inicial tem exatamente isso de alguém mordendo o dedo para a outra família. Os Montecchios mordem o dedo para os Capuletos. Tudo bem? Beleza. Olha isso. Isso aqui é um gesto ingênuo que nós não temos qualquer valor depreciativo. No entanto,
Em conversas, ficar com a mão no bolso vai ser ofensivo em alguns lugares. Anota aí para você não passar vergonha, tá? Japão, México, França, Indonésia. Não coloca a mão no bolso quando você estiver conversando, pois as pessoas entendem isso como algo de descaso, como algo de falta de educação, de desinteresse pelo que você ou o outro está falando, tudo bem? Isso daqui pra gente significa, a figa não é sorte. Se você fizer isso daqui e colocar as mãos nas costas em algum lugar, isso pode ser também extremamente ofensivo. Então reparem, pessoal, que essa questão do signo é intercambiável e vai sofrer aí diversas modificações ao longo do tempo, certo? Isso daqui vocês devem saber, sobretudo por conta de séries e filmes, que é o ok nos Estados Unidos, Canadá, né? No Brasil não é muito legal fazer isso aqui não, né? Você pode até entender como ok, mas isso aqui pode ser um palavrão também, bem? Vai significar dinheiro no Japão ou moeda, repara, fica a forma de uma moeda, não é? Isso daqui é o zero, se isso daqui é um na Alemanha, o zero é desse jeito na França, bem? E vai ser uma ofensa. No Brasil é que a gente não usa muito isso, bem? Antigamente usava, eu lembro na época também, a gente fazia isso daqui, bem? Mas está em desuso. Na Alemanha, não vai guardar, isso aqui é zero na França, um na Alemanha, e isso aqui na Alemanha o bicho pega, tá? Toma cuidado aí que vai ser uma ofensa. Tudo bem? Então tá aí, senhores. Vejam que esta questão de signo dá pra gente viajar bastante em diversos detalhes. Maravilha? Senhores, vejamos agora a segunda parte de forma e conteúdo através desses dois detalhes, que é conotação e denotação. E isso daqui a gente pode ver também no início de figuras de linguagem. Tá certo? Então vamos lá. Conotação, evidentemente, é o que a gente chama de sentido figurado, simbólico, não literal. E denotação é o sentido literal, original, real, ou guarda para você decorar facinho, de dicionário. Tá? Denotação de dicionário. Tudo bem? Então vamos aqui à seguinte forma para a gente brincar com isso daqui. Ó. O Zé tomou o bar. Vamos lá, gente. Se alguém disser o Zé tomou o bar, isso daqui vai ser denotação ou conotação? É evidente que isso daqui é conotação, que significa alguém falar o Zé tomou o bar. Isso daqui é um exagero, né? Vamos lembrar o exagero na figura de linguagem? O exagero significa, o nome disso aqui é hipérbole, não é? O Zé tomou o bar, eu quero dizer, basicamente, que o Zé ficou muito bêbado, acabou com o estoque de bebidas. Quando eu digo o Zé ficou muito bêbado, agora eu tenho denotação. Tá? Vocês não têm ideia do número de questões de vestibulares que brincam com essa questão de pegar algo que tem sentido conotativo e traduzir para o sentido literal. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai brincar com essa questão do literalmente. Quando que eu uso de modo correto o literalmente? Vocês vão ver já já. Tá? Vamos continuar com essa brincadeira de conotação. Então guarda aí, tá? Conotação, sentido figurado, sentido simbólico, não literal, metafórico. Denotação de dicionário. Denotação de dicionário, sentido real, literal. Tá bom? A corda era muito fina e rompeu-se. Corda aqui, senhores, tem sentido denotativo ou conotativo? Corda, neste caso, vai ser, novamente, denotação. Corda tem sentidos de corda mesmo. Agora, vamos lá. Hoje ele está com a corda toda. É evidente que você não vai imaginar que a pessoa está com um monte de corda enrolada no quarto, não é? Hoje ele está com a corda toda, isso aqui é conotação e significa o quê? Quando alguém diz, nossa, está com a corda toda hoje, hein? Significa dizer que a pessoa está extremamente excitada, cheia de energia, vigor, frenética, agitada. Tudo bem? Agora vamos lá? Se nós tivermos aqui, a jovem está com a cara toda pintada. Você passou no vestibular, foram lá, te deram aquele banho de guache, ficou tudo pintado, colorido. E aí pintaram a sua cara. Cara, pessoal, aqui é sentido conotativo ou denotativo? Cara vai ser denotação, é sentido real, sentido literal. Bem, ele fez a prova e quebrou a cara. Senhores, agora é evidente que cara significa algo que é outra coisa. Aqui nós estamos no plano da conotação, não é? O que significa quebrei a cara? Eu quebrei a cara, eu tentei ir bem, mas eu quebrei a cara, eu fiz a prova de química, quebrei a cara. Significa que você se deu mal, não é? Tentou algo e não conseguiu. Maravilha? Tô de cara
Se alguém disser isso, nossa, eu tô de cara. O tô de cara é evidente, até aqui um lado coloquial, né? Só para lembrar lá de variedades linguísticas. Isso aqui é uma variante informal e é uma conotação que significa dizer tô de cara, não é você tem uma cara. Significa dizer que você está assustado, perplexo, espantado com alguma coisa que aconteceu. Bem, imagina o seguinte, que apareceu alguém e você não curte muito a pessoa e você, nossa, eu não gosto desse cara. Quando você diz, eu não gosto desse cara, eu pergunto a você, é conotação ou denotação, eu não gosto desse cara? Pensa aí, o que vai ser, pessoal? Hã? É conotação. Por que é conotação figura de linguagem? Porque você pegou a parte, cara, rosto, para significar o todo pessoa. Bem? Você não gosta da pessoa, não é que você não gosta do rosto da pessoa, você não gosta de tudo da pessoa. Do jeito, do estilo dela, da conduta, não é? Neste caso, alguém se lembra o nome dessa figura de linguagem? Quando você pega a parte para representar o todo, não é? Por exemplo, ele não tinha teto onde morar. Na verdade, ele não tinha casa, não é que não tinha teto, não é? De novo, a parte pelo todo. Quando eu digo eu não gosto desse cara, isso é uma metonímia, tá? Que é a parte pelo todo ou o todo pela parte, não é? Eu vou pegar o todo pela parte agora. O estádio aplaudiu o gol. O estádio aplaudiu o gol, na verdade, são os torcedores. Tudo bem? Então tá aí. Você sempre foi um cara de pau, é evidente que cara de pau aqui, você só pode interpretar isso aqui no sentido conotativo. Bem? Cara de pau, o que significa? Alguém que toma demais as liberdades, né? Que é intrometido, enxerido, é confiado. Faltou um N aí, tá? Desculpa. Confiado, tá bom? Então tá aí. É esta a brincadeira de denotação e conotação. Eu quero que vocês observem nas ruas o quanto que, até em casa, o quanto que as pessoas usam errado o termo literalmente. Nós vamos fazer um pacto agora, desde já, agora que você está me ouvindo aí, e você nunca mais vai errar o literalmente, tá? Boa parcela dos brasileiros usa o termo literalmente com o sentido de totalmente, completamente, e você não pode fazer isso. Você só usa o literalmente quando há ambiguidade, quando você quer significar outra coisa além do sentido literal. Vamos lá, se você disser, imagina que você está assistindo essa aula, tem mais outra para depois, vai fazer algo à tarde, tem médico, depois vai para sua atividade física e lá para as tantas da noite você liga para alguém e fala, nossa, eu estou literalmente morta. Olha, meus pêsames. Aliás, não era bem você está falando. Bem, se você está literalmente morto ou morta, não há mais função orgânica. Não faz sentido isso. Você pode dizer, eu estou literalmente morto, eu tô completamente morto, eu estou totalmente acabado, totalmente morto. Agora, literalmente não. O literalmente significa que além do sentido figurado, você quer significar o sentido literal. E nesse caso, você não quer significar. Bem, quando é que eu posso usar o literalmente? Vamos lá, na seguinte situação. Vamos imaginar que você está numa balada e você se aproxima de uma garota que está dançando, não é? E você não gosta de dançar, mas você dança, não é? Por quê? Porque você quer chavecar e quer uma conquista amorosa. Enfim, nada dá certo, nem sua dança, nem seu chaveco, aí você pega e volta para a roda onde estão os seus amigos e você diz para eles, eu literalmente dancei. Opa, aí foi bem usado. Eu literalmente dancei. Reparem que se você disser isso, eu literalmente dancei, qual é o sentido literal de dançar? Não tinha música? Ele estava bailando, dançando, mexendo o corpo, beleza, esse sentido. Qual é o sentido figurado de dançar? E dancei. O que significa? Significa que você perdeu, que você se frustrou. Maravilha? Agora, vou dar um outro exemplo. Tá? Vamos imaginar o seguinte. A seleção brasileira está daquele jeito, né? Que pena. Enfim, o futebol deixa a desejar, parece que acabou a magia, nós não temos mais técnica e o Brasil virou uma seleção comum. Eu poderia dizer, então, que nos últimos tempos a seleção brasileira tem literalmente pisado na bola. Vamos ver aí, a seleção brasileira tem literalmente pisado na bola. Qual é o sentido literal de pisar na bola? Pisar na bola, por quê? Porque falta habilidade, nem fundamentos os jogadores mais possuem. Bem? Qual é o sentido figurado de pisar na bola? Vamos imaginar uma outra situação fora do futebol? Fora do futebol. Se você sempre chama alguém para sair, a pessoa sempre pisa na bola e fala não. Viram? Sem pisar na bola é o quê? É frustrar minhas expectativas.
Bem, pisar na bola é não corresponder àquilo que estou esperando. Maravilha? Então, vamos lá. A partir de hoje, você só usa literalmente em sentido que tenha ambiguidade, tá bom? Você não pode falar para alguém assim, cara, você literalmente só dá mancada, a menos que ele realmente manque, porque tem algum problema na perna, machucou, sei lá, e esteja frustrando suas expectativas. Aí beleza, você literalmente só dá mancada. Ah, beleza. Entenderam como é que você deve usar? Então é neste caso. E senhores, não se enganem, vocês serão perguntados várias vezes a respeito do quanto que você entende ou não, não é? Do tipo, traduz para mim, eu me ferrei na prova. Eu me ferrei, o que é ferrar-se? É você pegar um ferro em brasa e marcar-se como se fosse um boi de um determinado rebanho, de um proprietário, de um frigorífico, sei lá. Isso é ferrar-se. Eu me ferrei significa outra coisa, tudo bem? Então tá aí. Senhores, vamos um pouco além. Antigamente tinha uma revista chamada Mad e a Mad adorava fazer estas dicotomias entre sentido literal e não literal. E este é um exemplo aqui claro disso. Olha aí, estão trazendo uma testemunha quentíssima do sequestro. A parte essa questão que se nós analisarmos... Olha o desenho, pessoal. Vocês vão perceber que na revista aqui, geralmente as pessoas que não conseguem entender em sentido figurado são pessoas mais humildes, tá? Então aqui a gente consegue perceber, pela figura, que eu tenho uma mulher talvez um pouco mais humilde e ela não entende, né? Testemunha quentíssima do sequestro, que é uma testemunha que tem uma informação importantíssima, sei lá, não é quentíssima, ela entende o quente em sentido literal e repara que até os policiais aqui estão com as mãos enfaixadas por conta do quanto que a testemunha está quente, não é? Olha aqui de novo, pessoal. O Senhor vai ser a ponte entre os sequestradores e a família da vítima. E a coitadinha ali, não é? Repara que colocou de novo uma faxineira. Por quê? Porque pressupõe-se que por não ter educação, não vai fazer a depreensão, a compreensão do sentido figurado. Existe aqui um determinado preconceito? Sim, talvez exista sim um determinado preconceito. Não é disso que eu quero tratar, é apenas para que a gente observe as coisas, tá? E aí a pessoa imagina literalmente o cara com uma ponte, tá bom? A cobra vai fumar, vocês sabem o que isso significa, não é? Aqui está em sentido literal. Repara que é evidente que quando alguém diz a cobra vai fumar, que você não imagina isso, não é? A cobra vai fumar, você sabe que a situação vai ficar perigosa, que a situação vai ficar acentuada em termos de tensão. Esse tema aqui é muito interessante porque ele surgiu na Segunda Guerra Mundial e é um dos motivos para uma cobra fumando ser o símbolo dos pracinhas brasileiros que foram lutar na Itália na Segunda Guerra Mundial. Porque o Brasil sofreu uma espécie de deboche ou desafio das tropas alemãs que disseram que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e, para provocar, para devolver o deboche, o símbolo dos pracinhas era uma cobra fumando. Eu acho essa história genial. Muito interessante. Hein? Uma outra coisa seria isso aqui, né? O fulano ou fulano é o cão chupando manga. Olha que coisa fofa, gente. Um cãozinho chupando manga. Só que o sentido de cão chupando manga é o oposto disso. Não tem nada a ver. Agora, cão chupando manga, cão não é cão. Olha como o signo é plástico. Cão é capeta, demônio. Não é o cão chupando manga, é o capeta, é o diabo chupando manga. Tudo bem? Então tá aí. Senhores, deem uma olhada neste exercício aqui da FUVEST. Nós temos uma letra do Cartola. A gente vai encerrar a aula exatamente com este exercício. A gente vai ouvir a musiquinha aqui. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Esta música, O Mundo é um Moinho, é como se um pai estivesse conversando com a filha e mostrando para a filha que é ingênua, ela é púbere, ela é pudica, ela tem pudor, ela tem pureza. Por quê? Porque o mundo ainda não foi capaz de tirar dela toda esta pureza. E o pai vai aconselhar a filha a respeito do funcionamento do mundo. Então vamos ver o que a FUVEST escreve aqui, ó. Leia o trecho de uma canção de Cartola,
tal como registrado em gravação do autor. Beleza. Gente, olha o que é pedido aqui no exercício. Na primeira estrofe, há uma metáfora que se desdobra em outras duas. Explica o sentido dessas metáforas, tá? Tinha item A e B. O item B era de verbo. Nem tem nada a ver aqui com o nosso assunto. Então vamos ouvir a musiquinha aqui, prestem atenção e daqui a pouco a gente faz o exercício e beleza, tá feita a aula. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Beleza, só deixei esse trechinho aqui, a música é maior, é uma música muito bonita e que tem uma visão, se vocês observaram aqui, não é? Uma visão a respeito do mundo que é bem pessimista. É uma ideia de completa desconfiança, que você deve se armar, porque, do contrário, se você vier com muita pureza, veja o que o mundo é capaz de fazer com você. E vamos entender o seguinte, não é? Que esta é uma música do início do século XX, é um pai falando com a filha, e neste caso, não é? Nós temos valores que são bem conservadores e que colocam o casamento e o relacionamento pelo casamento como via única. Uma mulher que perdesse a virgindade antes do casamento, ela estaria condenada, não é? Ela nunca mais teria a possibilidade de ter o mesmo casamento, na mesma classe social, na mesma casta, e provavelmente ela poderia ficar com o papel de tia solteira ou de ter um casamento não tão apropriado como os pais gostariam. Tem um livro chamado Clara dos Anjos, do Lima Barreto, que eu recomendo muito que vocês vejam, porque o livro para mim é esta música. É muito interessante que a Clara dos Anjos, além de tudo, ela é negra. O pai alerta que, neste caso, a filha também, tanto quanto este eu lírico aqui, o eu lírico o pai, tanto quanto o eu lírico, avisa a filha do quanto que ela pode se perder caso tenha um determinado relacionamento com um homem que é um malandro, mas a gente não vê como um malandro. Não é nada dito. A única coisa que a gente tem como noção de ser malandro é que ele é um tocador de violão. No início do século XX pegava muito mal mesmo, um homem andar com violão. Bem porque a pessoa que andava com o violão era uma pessoa que provavelmente não tinha emprego, era uma pessoa que gostava de boemia, da vida noturna. E andar com um violão depunha completamente contra a ideia de ter um bom partido para a filha. Então, neste caso, a gente pode até fazer essa relação com Clara dos Anjos, do Lima Barreto. A música O Mundo é um Moinho do Cartola tem ideia extremamente similar de avisar a filha que ela deve se resguardar e não se entregar completamente aos homens que vão desgraçá-las neste caso. Então, gente, a gente só fica aqui com a primeira estrofe, não é? Há uma metáfora que se desdobra em outras duas, explica o sentido dessas metáforas. Então, ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Essa é a primeira metáfora, né? O mundo é um moinho. Vamos lembrar que moinho é a pré-usina, não é? Nós temos a moagem, geralmente um animal de carga, que faz com que o moinho, através das suas alavancas, possa fazer o processo de esmagamento da cana. Então, o mundo é isso. O mundo, tanto quanto o moinho, esmaga, não é? O mundo ele vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Olha só o que o pai está falando a respeito dos sonhos da filha. Vai reduzir as ilusões a pó. Então, vamos lá. Se eu tenho sonhos, se a minha visão a respeito do mundo é uma visão otimista, o que é que o mundo faz com as minhas esperanças e com os meus sonhos? Tal qual um moinho tritura, destrói. Ou seja, vamos traduzir isso aqui para a linguagem completamente literal, a ação do mundo sobre os sonhos é destrutiva. Bem, é isso.
existe aqui, neste caso, uma destruição do mundo, tal qual um moinho faz com a cana. Tá? Então, esse tipo de questão é bastante comum em se tratando aí de vestibulares. E nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado bastante. É uma aula que dá para a gente viajar muito mais em termos de signo. Para quem já assistiu aquela minha aula de O Corpo Fala, não é? A roupa fala por nós, não é? Isso aqui eu estou me comunicando com vocês a respeito de quem eu sou. A gente pode tirar relações bem interessantes a respeito de signo. Maravilha? Muito obrigado pela atenção, senhores. Muita paz para vocês. Boa semana. Até a próxima. Valeu!